graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa, esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Quero agradecer primeiramente a Deus, o Criador de todas as coisas, por Ele estar me dando mais essa oportunidade de estar trazendo aqui uma mensagem aos nossos amados irmãos. Mensagem essa que eu creio que vai abrir os olhos do entendimento para que você compreenda a palavra de Deus de uma forma bem descontaminada acerca da religião. Olha, eu peço que fique até o final desse vídeo para que você compreenda, para que você entenda o porquê do título desse vídeo. Eu peço também que você pegue a sua Bíblia, a minha já está aqui, e acompanhe na leitura, para que não fique só na minha leitura. Você está vendo aí, né, já o título da nossa live, do nosso vídeo, né? Jesus de Nazaré não é mais pastor de ovelhas. Exatamente. Às vezes a gente coloca alguns títulos de algumas lives, alguns vídeos aí, as pessoas ficam curiosas e fica às vezes assim, xingando, falando alguma coisa, chamando de herege, mas algumas pessoas criticam só pelo título do vídeo, nem assiste o vídeo para ao menos poder ter argumento para comentar. Então, eu peço que assista os vídeos todos com a sua Bíblia e confere aí se o que eu estou falando tem coerência, está em linha com a palavra de Deus. Olha, para que você entenda o que eu estou dizendo acerca de Jesus de Nazaré, não é mais pastor de ovelhas. Olha, Jesus de Nazaré não é mais pastor de ovelha. Para que você entenda, para que você possa compreender, você tem que saber quem era Jesus de Nazaré nos dias de sua carne. Você tem que entender, você tem que saber quem era Jesus de Nazaré. Sem esse entendimento, vai haver um questionamento por parte de pessoas que vazio. Porque algumas pessoas falam, você está ficando doido, falar que Jesus de Nazaré não é mais pastor de ovelhas, Jesus de Nazaré não é mais o filho de Deus, entendeu? Eu fiz uma live esses dias atrás aí, algumas pessoas questionou, mas as pessoas questionam sem ao menos assistir o vídeo. Então eu peço que assista o vídeo. E se essa mensagem foi edificante para você, que você compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas tomem conhecimento acerca da verdade. Como eu estava dizendo, para que você entenda que Jesus de Nazaré não é mais pastor de ovelha. Pegue a sua Bíblia e abra aí em João 1, verso 1. Abra a sua Bíblia em João 1, verso 1. Vamos ler até o verso 3. Olha o que está dizendo. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Abençoado, essa passagem aqui, eu peço que você se reflita aí, está falando de quem aqui? Está falando de quem aqui? Aqui está falando de Deus. No princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está bem claro? O Verbo era Deus. Aqui está falando ainda do Verbo. Aí quando você vai para o versículo 14, fica mais claro, fica mais evidente de quem nós estamos falando. Olha aqui. João 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Aí olha aqui, é preciso que você tenha um entendimento acerca de tudo que está falando aqui. É preciso você prestar bastante atenção. Eu sempre tenho falado aí nos meus vídeos aí,
Para que você, quando você for ali ler a Bíblia, você tem que analisar também até em que período, para quem está falando, com quem está falando. Porque senão vai ficar muito confuso para você. Olha aqui, João 1, verso 14, está dizendo aqui: e o verbo se fez carne. O verbo era Deus, mas eu li anteriormente. O verbo se fez carne, ou seja, aquilo que era verbo se tornou carne e habitou entre nós. Nós quem, pessoal? Nós nos dias de hoje? Não. Ah, mas as pessoas falam, não, é entre nós aqui. Não. Aqui é João narrando um fato ocorrido há mais de 2000 anos atrás. Há mais de 2000 anos atrás. Ele está narrando um fato ocorrido. Por isso que ele usa aqui o verbo nós. Porque Jesus de Nazaré era o próprio Deus que habitou entre nós, entre eles, na época. Não nós, nos dias de hoje. E ali ele fala assim, e vimos a sua glória. Quem? Foi nós? Nós hoje não estamos vendo a glória de Deus. Nós sentimos a glória de Deus. É bem diferente. E os discípulos não. Viram a glória de Deus. A glória do unigênito. Então, é bem diferente. Então, por aí, abençoado, você vai entender de quem nós estamos falando. É do próprio Deus. Do próprio Deus. Eu não coloquei... olha aqui. João 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Está falando de quem aqui? Eu e o Pai somos um. Está falando de Jesus de Nazaré. Está falando de Jesus de Nazaré. Ele e o Pai é um só. Eu não coloquei aqui, mas tem uma passagem que fala da seguinte forma. Esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou-se a si mesmo. Ou seja, o próprio Deus esvaziou da forma divina que ele era e habitou aqui na terra num corpo humano. O próprio Deus fez isso. Esvaziou-se a si mesmo. Ou seja, o próprio Deus, entre aspas, deixou de ser Deus, entre aspas, estou dizendo, e habitou aqui na terra na pessoa de Jesus de Nazaré. Depois ele morreu, ressuscitou e voltou para a glória. Algumas pessoas, eu conversei com um irmão aí, ele falou, olha, lá no céu está Jesus de Nazaré e Deus, um ao lado do outro. E eu até questionei ele. Falei, não, abençoado, quando fala está sentado à direita do poder, está falando que quando diz à direita, é porque é todo o poder, é toda a glória. É isso que está dizendo. E ele insistiu em dizer que lá no céu nós encontraremos Deus Pai e Deus Filho. Deus Filho. Mas a palavra de Deus aqui em João 10, verso 30 diz assim, eu e o Pai somos um. Então não tem como, quando nós partimos daqui para a glória, chegar lá no paraíso, encontrar Deus e seu Filho, que é um. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós, pessoal da época, não nós nos dias de hoje. Então é assim que nós temos que entender a palavra de Deus, é assim que nós temos que interpretar a palavra de Deus, porque senão vira bagunça. Vamos continuar com a leitura aqui, abençoado. João 14, verso 9. Olha o que está escrito aqui. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E, como diz tu, mostra-nos o Pai. Ou seja, Jesus está falando aqui que ele e o Pai
é um só. Jesus de Nazaré e o Pai é um só. A manifestação de Deus aqui na terra, na pessoa de Jesus de Nazaré, num corpo humano. É assim que nós entendemos. É assim que está escrito. As pessoas aí nas chamadas igrejas estão dizendo, as ovelhas, Jesus de Nazaré, o pastor das ovelhas. Olha, isso é uma tremenda heresia. Isso é uma tremenda desinteligência. As pessoas não estão preocupando em interpretar a palavra de Deus. Eles ainda rendem cultos a Jesus de Nazaré. Não quero aqui estar falando mal de Jesus de Nazaré, porque era o próprio Deus. Mas a própria palavra de Deus, eu vou ler mais para frente, diz que, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não é desse jeito mais. Isso a gente vai falar mais para frente. Então ele ainda costuma cultuar a Jesus de Nazaré, sendo que na verdade ele veio para os judeus e não para nós. Presta atenção nessa próxima passagem que eu estarei lendo aqui agora. Abra sua Bíblia aí, em Hebreus 2, verso 14. É um capítulo, é um versículo que muitos religiosos odeiam ler. E quando lê, não aceita. Isso é negar Deus. Isso é negar Cristo. Isso é negar o sangue de Cristo. Isso é negar a morte de Cristo. Isso é negar o preço que Cristo já pagou lá na cruz. Hebreus 2, 14. Olha aqui o que está dizendo aqui. E visto como os filhos, que somos nós, participam de carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ou seja, participou também de carne e sangue, para aniquilar pela morte vou ler de novo aqui, abençoado. E visto como os filhos participam de carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, o que tinha, não é que tem, ou que terá, isto é, o diabo. Então, quando você nega essa passagem, você está negando todo o sacrifício de Cristo na cruz. Quando você não aceita essa passagem, você está dizendo que a morte de Cristo foi uma farsa, foi em vão, que ele não morreu, que ele não ressuscitou, que nada disso aconteceu. Quando você diz que ainda existe o diabo por aí. Mas esse não é o tema do nosso vídeo hoje. O tema do nosso vídeo é Jesus de Nazaré não é mais pastor de ovelha. E não é, porque a gente já está deixando bem claro aqui que Jesus de Nazaré era o próprio Deus que veio aqui na terra em um corpo de carne e sangue, como Hebreus 2,14 diz, e cumpriu a lei e voltou para a glória. É assim que nós entendemos. É assim que nós devemos interpretar a palavra de Deus. Vamos continuar aqui. Olha aqui. Muitas vezes as pessoas acreditam e fica falando que Jesus de Nazaré é pastor das ovelhas. Bom, tudo bem, você pode até falar acerca de Jesus de Nazaré como pastor das ovelhas, se você estiver se referindo àquela época, não trazendo para os dias de hoje. Se você estiver falando de Jesus de Nazaré baseado naquela época, sem trazer para os dias de hoje, tranquilo. Mas se você trazer para os dias de hoje, já se torna heresia. Já se torna heresia, porque não é mais, Jesus de Nazaré não é mais o pastor das ovelhas, porque ele é o próprio Deus que morreu e ressuscitou e hoje vive eternamente. Olha aqui, as pessoas acreditam por essas passagens aqui, que ele disse assim, ó, João 10, verso 11, olha o que está dizendo. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele diz que ele é o bom pastor, aí tem um punhado de pastor por aí, mas vamos ver que tipo de pastor que é. Não sei se é bom, não vou entrar nessa questão aqui não. Verso 12. Mas o mercenário, e o que não é pastor, esses que estão por aí, de quem não são as ovelhas, esse está falando aqui para um período, não é hoje. Vou ler aqui, depois eu comento. João 10, verso 12. Mas o mercenário, e que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Olha,
Essa passagem aqui, se você prestar bastante atenção, e o mercenário é quem gosta de dinheiro. De quem? E o que não é pastor. Quem não é pastor? Porque aqui você tem que analisar o contexto histórico aqui. Para quem está dizendo, em que época que está dizendo. Aqui era o próprio Jesus de Nazaré falando aqui. Eu sou o bom pastor. Então, ele era o pastor das ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos ler mais para frente aqui. Então, tem que analisar todas essas questões aqui, porque senão fica difícil a interpretação. O mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, está falando de quem não são as ovelhas. Não é nós nos dias de hoje, nós não somos ovelhas mais. Nós nunca nem fomos ovelhas. Nós já nascemos num novo pacto. Nós não somos mais ovelhas. De quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata. Ele dispersa as ovelhas. Verso 13, olha o que está dizendo aqui. Ora, o mercenário foge porque é mercenário. E não tem cuidado das ovelhas. Ou seja, aquelas pessoas que só pensam em dinheiro. Aqueles intitulado de pastor que só pensa em dinheiro. Está falando de mercenário. Quando vê a coisa ficar feia, tipo pandemia, cadê os curadores, os fazedores de milagres que tem por aí? Sumiram todos. E as ovelhas estão aí, dispersas, né? Entre aspas, porque nós não somos ovelhas mais. Mas lá dentro das chamadas igrejas, eles ainda são ovelhas. Porque eles estão ainda debaixo de um antigo pacto. Ainda não se deu conta de que nós já estamos na nova aliança, no novo pacto. Iremos falar aqui também. Ainda não se deram conta disso. Estão comendo ceia, quando na verdade é Páscoa. E quando na Páscoa, lá, 2 dias para a festa da Páscoa, lá, Jesus tomou o vinho e disse: esse é meu sangue, o sangue da nova aliança, no Novo Testamento. Estão pensando que Jesus estava ensinando a comer. Ninguém precisa aprender que ninguém ensina a comer, a não ser nossos pais. Mas já nós já crescendo, quem tem pai, quem tem filho, né? Aí precisa sim de ensinar a comer. Jesus não está ensinando a comer. Aí alguns falam, não, ele falou para fazer em memória dele. Ninguém faz em memória de quem está vivo. Se para você Jesus, Cristo, o Cristo está vivo, você vai fazer algo em memória dele? Isso é uma blasfêmia. É uma coisa que você falar assim, ele não morreu, porque a gente só faz algo em memória de alguém que já morreu. E Cristo morreu e ressuscitou e vive eternamente. É assim que nós entendemos. Nós em graças entendemos assim. Mas os mercenários, de quem não são as ovelhas, só pensam em dinheiro, aí fica aí tratando de ovelhas as pessoas que já são da família de Deus. Verso 14, olha o que está dizendo aqui. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas sou conhecido. Ele está falando de quem? Ele está falando para o povo daquela época, para os judeus daquela época. Assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ele já deu a vida dele pelas ovelhas. Ele já deu. E as pessoas ainda estão chamando ele de pastor. Ele já deu a vida dele pelas ovelhas. Ele não vai dar mais a vida dele. Se você se considera ovelha de Jesus de Nazaré, é o mesmo que você falar assim, ele vai ter que morrer de novo. Porque fala assim, aqui em João 10, verso 15, ele fala que dá a vida pelas ovelhas. E ele já fez isso. Ele já deu e ressuscitou. Mas as pessoas estão chamando ele de pastor. Sendo que Jesus de Nazaré era 100% homem, 100% Deus, que morreu e ressuscitou. Então, ele não é mais pastor. E nós não somos mais ovelhas. Nós nunca fomos ovelhas. 16, olha o que está dizendo. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar a estas. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um só pastor. Aqui ele está falando para aquele povo. Ele está falando para os judeus e os gentios, que não fazia parte da comunidade, não fazia parte das ovelhas perdidas da casa de Israel.
São essas ovelhas que ele está falando aqui. Ele falou que tem outras ovelhas. Ele está falando dessas ovelhas, dos gentios. Porque ele foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas. Nós não somos ovelhas mais. Nós nunca fomos da casa de Israel também. Nós somos da família de Deus. Eu vou estar lendo aqui mais para frente. João 10, 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. O senhor pastor já fez isso? Aquele que você venera aí, já fez isso? Ele deu a vida dele por algumas ovelhas? Por alguma ovelha? Por alguém? Eu duvido. Jesus fala que ele é o bom pastor. E o seu pastor? É excelente pastor? Ou o quê? Pensa nisso. Jesus de Nazaré era o próprio Deus que veio em carne e sangue aqui na terra, morreu e ressuscitou. Voltou para o seu lugar. E habita hoje aqui em mim e em você que está assistindo. A você que vai assistir depois. Jesus de Nazaré era o próprio Deus. Ele não é mais pastor, ele não é mais pastor de ovelhas. Vamos continuar aqui. Olha aqui o que está dizendo aqui. Algumas pessoas que acreditam aí que Jesus estava ensinando a comer, tomar a Santa Ceia, não tem nada disso. Leia Mateus 26 todinho com bastante atenção, que você vai entender. Mas eu vou ler aqui Mateus 26, 28, para que você tenha um entendimento aqui. Olha o que ele está dizendo aqui. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ou seja, muitas pessoas acreditam ainda que está em pecado. Isso é uma tremenda de uma heresia, uma blasfêmia. Por quê? Ele está falando aqui, ó, presta bastante atenção. Nesse versículo tem bastante coisa aqui que se deve observar. Porque isso é o meu sangue. Ele estava pegando um copo de vinho e simbolizando. Pegou um pedaço de pão e simbolizou o corpo dele. Hoje nós sabemos que o corpo dele é a igreja. O sangue do Novo Testamento. Porque um testamento só tem validade com a morte do testador. Então, se você age como se estivesse na antiga aliança, você está dizendo que Cristo não morreu e não ressuscitou. O sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecado. Então, se para você, se você se julga que ainda está em pecado, é o mesmo que você falar que Cristo não morreu. Se morreu, não ressuscitou. Então é vã a nossa fé. Ele está anunciando aqui o Novo Testamento. Ele não está ensinando ninguém comer e nem beber. Ah, mas ele mandou fazer em memória dele. Mandou quem fazer em memória dele? Foi eu? Foi você? Nos dias de hoje? Com certeza não. Ele não mandou nem eu nem você fazer. Ele falou para os discípulos fazer. E ninguém faz nada em memória de quem está vivo. Se você estiver tomando Santa Ceia, hóstia, ou qualquer outra coisa que você julgar aí que Jesus mandou fazer, nesse versículo aqui, você está redondamente enganado. Está redondamente enganado. Ele estava comendo Páscoa. Na Santa Ceia. Não é Santa Ceia, é Páscoa. E ele estava anunciando o Novo Testamento. Por que ele estava anunciando o Novo Testamento? Porque o Antigo já estava se tornando obsoleto. Ele já estava perdendo o seu efeito. Porque o Antigo Pacto, ele serviu de aio para conduzir o povo a Cristo. E Cristo já veio. Então, ele estava se tornando obsoleto, sem efeito, sem utilização nenhuma. E aqui ele anunciou um Novo Testamento, que só tem validade após a morte. Olha o que está dizendo aqui, para confirmar. Abra a tua Bíblia em Hebreus 9, verso 15. Olha o que está dizendo aqui. Preste bastante atenção, porque a gente, quando vai ler isso aqui, a gente tem que analisar como se a gente estivesse naquele período,
não trazer esses relatos para os dias de hoje. Nós não podemos ler isso aqui e achar que está dizendo nos dias de hoje. Nós temos que ler isso aqui como se nós estivéssemos lá, nesse período. Olha o que está dizendo aqui. Hebreus 9, verso 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberão a promessa da herança eterna. Observou, abençoado? Prestou atenção nisso aqui? Quem? Está falando de quem aqui? De Jesus de Nazaré. Ele era o mediador de um novo testamento. O testamento esse que nós acabamos de ler em Mateus 26, 28. Eu costumo dizer, e muitos daí, pregadores da graça, dizem por aí também, no período de Jesus de Nazaré aqui na terra, ou seja, o próprio Deus aqui na terra, era um período de transição de lei e graça, em que ele estava fazendo uma transição de um pacto para o outro. Exatamente isso. Tanto é que ele não os judeus, eles não iam em cidades samaritanas. E Jesus encontrou com samaritana. Jesus falou com uma mulher cananeia, coisa que para os judeus era um absurdo. Então ele estava reconciliando consigo o mundo. O mundo que se refere aqui são aquele povo daquela época. Não é o mundo, porque o Brasil nem existia em questão de Brasil como território. Nem existia. Existiu a terra, Brasil, mas não existia o território Brasil. Verso 16, Hebreus 9, 16. Olha aqui. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Aqui é de Mateus 26, 28. Ele anunciou no Novo Testamento e é necessário aqui a intervenção da morte do testador. Abençoado, você sabe o que é um testamento? Um testamento é quando alguém tem algo valioso, algo, sei lá, que ele julga importante, fazer um testamento e deixar para os seus, para alguém, normalmente deixado para famílias. Isso é um testamento, a pessoa faz um testamento ainda em vida. E quando a pessoa morre, aí esse testamento passa a valer. Mas para que ele tenha realmente validade, para que ele realmente seja válido, para que ele entre em vigor, para que cada uma dessas pessoas que está ali no testamento receba a tua parte, esse testamento ele é levado em juízo. E ali o juiz faz a distribuição de acordo com cada pessoa que consta ali no testamento. Assim, isso é um simbolismo, mas é um simbolismo que para esse período aqui, foi assim. No ano 70, depois de Cristo, teve o juízo de Deus, onde o templo de Jerusalém veio abaixo, Tito invadiu Jerusalém, um soldado tacou fogo no templo, sem a permissão de Tito. Quando eles tentaram apagar, já não conseguiram mais. E nesse período, conta Flávio José, em um dos seus livros, que muitos sinais apareceram no céu. Muitos sinais apareceram no céu. E nesse período, tinha até um cidadão com o nome de Jesus. Incrível, né? E que andava pelas ruas da cidade, anunciando coisas terríveis. Prenderam ele, maltrataram ele. É muita coincidência, né? Muita coincidência. Se você ler os livros de Flávio José, você vai entender, você vai ver essa passagem aí. Eu não lembro agora de cabeça o número do livro, não, mas tem sim. Então, abençoado, para que um testamento entre em vigor, tenha validade, tem que haver a morte do testador. E Jesus morreu. Jesus de Nazaré morreu, ressuscitou. Então, terminou-se a antiga aliança, estamos na nova. Mas algumas pessoas ainda não entendem o que é isso. Não entendem o que significa isso. Muitas das vezes as pessoas acham estranho o que está na Bíblia ali.
mas não tem coragem de falar para o seu líder: olha, eu estou achando que isso aqui é muito estranho. E quando fala, não, isso aí você tem que ter o discernimento do Espírito Santo de Deus. Está escrito. Está escrito. A gente entende que está escrito. Sabe o que está escrito? Precisa de um entendimento do Espírito Santo de Deus? Não, isso é só para enganar. Está escrito. É igual nós estamos lendo aqui. Precisa de um... o Espírito Santo de Deus me revelou. Está escrito, gente. A única coisa que o Espírito Santo de Deus vai te dar é sabedoria para você entender, compreender, parar de enganar as pessoas. Vamos continuar. Hebreus 9, verso 17. Porque um testamento tem força onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Então, abençoado, se você vive aí na antiga aliança, pregando a antiga aliança, é uma coisa de você falar de Jesus de Nazaré. Não morreu, ou se morreu, não ressuscitou. Olha aqui, o que ele está dizendo aqui? Jesus de Nazaré está dizendo aqui, ou seja, o próprio Deus na pessoa de Jesus de Nazaré, olha o que ele está dizendo aqui. Mateus 15, 24. Isso aqui era uma mulher que vinha correndo atrás dele e pedindo socorro para ele. Mulher cananeia, gritando por socorro. Olha o que ele disse. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus de Nazaré, ele veio para os judeus. Mas e nós? Como é que nós ficamos? Olha, depois da sua morte e ressurreição, nós estamos no novo pacto. Se você abrir sua Bíblia lá em Efésios, do verso 14 a seguir, a gente vai ler um pedaço aqui, você vai ver que de ambos os povos, ou seja, judeus, gentios, quem quer que seja, ele fez um povo só. Mas aí algumas pessoas acreditam que não existe um povo de Deus. Esse povo que vai para a igreja é o povo de Deus. Todos nós somos o povo de Deus. Todos. Todos nós somos o povo de Deus. Está muito bem escrito aqui, ó. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está bem claro. Então, ele era o pastor das ovelhas perdidas da casa de Israel. Os versos seguintes, tem umas passagens bastante interessantes, você pode estar lendo aí na tua casa, né? Olha agora, para provar para você, de acordo com a palavra de Deus que está aqui na Bíblia, apesar de ela estar bastante mexida, eles não conseguiram mudar ela toda. Deixaram alguma coisa aqui, né? Muito importante. Olha aqui o que está dizendo aqui, 2 Coríntios 5,16. Isso aqui é o ponto-chave da nossa mensagem para que você acredite que Jesus de Nazaré não é mais o pastor de ovelha. Não é mais pastor de ovelha, porque ele já morreu, ressuscitou, está na glória. Então, ele não é mais pastor de ovelha. Ele voltou para o seu paraíso. E nós não somos mais ovelhas. Nós não somos. O dizer, o palavreado, ovelhas, era a maneira que ele tratava, conversava com o pessoal naquela época. Eles entendiam. O Apocalipse está cheio de animais aí. Era uma forma metafórica que ele usava para conversar com o povo, e ele sabia. E o povo de hoje ainda não entendeu. Mas vamos lá. 2 Coríntios 5,16 está dizendo bem assim, ó. Assim que daqui por diante, daqui quando? Hoje? Não. Quando foi escrito? A ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Aí eu posso dizer para você que Jesus de Nazaré ainda é pastor de ovelha? Não, não posso. Se eu disser isso aí para você, eu estou me tornando um herege. Mas nas chamadas igrejas estão fazendo culto ainda para Jesus de Nazaré, que veio, nós acabamos de ver, que veio para os judeus. O ministro do novo pacto, o ministro da nova aliança, do Novo Testamento, é o apóstolo Paulo.
Mas muitas coisas que ainda está ali dentro, tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar, porque ainda ele está falando para uma determinada nação ainda. Ainda está falando para uma geração, melhor dizendo. Ainda está falando ainda para uma determinada geração. Mas muitas coisas que está ali nas 14 cartas de Paulo são eternas. São eternas. Serve para toda a vida. Vou ler de novo, 2 Coríntios 5,16. Esse é o motivo que eu falei para vocês. Que Jesus de Nazaré não é mais pastor de ovelha. 2 Coríntios 5,16. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecendo. Ou seja, nem eu, nem você, né? Isso é uma questão espiritual. Porque espiritualmente falando, nós somos perfeitos para Deus. Essa carne aqui, ela vai voltar ao pó de onde veio, e o espírito volta para Deus o que deu. Volta por quê? Porque nós já estivemos lá em outra época. 2 Coríntios 5,16. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecendo segundo a carne. Ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Ainda que também, eu não cheguei a conhecer Cristo segundo a carne. Mas Ele habita em mim e habita em você. Nos dias de hoje e eternamente. Por isso eu estou dizendo, né, nesse estudo aqui, que Jesus de Nazaré não é mais pastor de ovelha. Porque não é assim que nós devemos conhecê-lo mais. Não é segundo a carne que nós devemos conhecê-lo mais. Ele é espírito. Quando Paulo saiu para perseguir a igreja de Cristo, ele viu um clarão. Ele não viu Jesus de Nazaré. Tanto é que ele perguntou: quem és tu, Senhor? Mais ou menos isso. Por quê? Porque era espírito. Ele falou: sou Jesus a quem tu persegue. Entendeu, pessoal? Então vamos continuar aqui. Romanos 7, verso 3. De sorte que, preste bastante atenção nessa passagem aqui. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Que está fazendo uma simbologia. O apóstolo Paulo que está fazendo uma simbologia entre os povos da antiga aliança com a igreja de Cristo na nova aliança. Os povos da antiga aliança era a noiva. E agora, na nova aliança, não é noiva mais, já é esposa. Eu quero fazer um vídeo falando acerca disso aí. Não vou pôr ele aqui para o vídeo não ficar tão grande quanto já está ficando. Então, ele está fazendo uma simbologia aqui de um casamento real nosso aqui. Porque assim fica fácil de nós entendermos. Olha aqui. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem. Mas morto o marido, livre está da lei. Livre está da lei. Está vendo que ele tocou no ponto da lei? Qual a lei? Lei de Moisés. Assim não será adúltera se for de outro marido. Ele está fazendo esse simbolismo aqui, se referindo a Jesus de Nazaré com o Cristo ressuscitado. Só que as pessoas aí não sabem fazer essa separação. Mistura-se tudo. Mistura tudo. Jesus de Nazaré, na verdade, nas chamadas igrejas, eu acho que eles nunca nem viram falar de Cristo ressuscitado. Que nós pertencemos ao Cristo ressuscitado e não a Jesus de Nazaré. É o que está dizendo isso aqui, ó. Nós vamos ler aqui. Leia Romanos 7, verso 4. Assim, meus irmãos, também vós quem? O pessoal do antigo pacto, a noiva, né? Ainda a noiva. Certa vez Jesus foi interrogado por alguns discípulos. Fala assim: nós, os discípulos de João, os fariseus, jejuamos muitas vezes. Por que os seus discípulos não jejuam? O povo não está entendendo isso aí até hoje. Estão jejuando. Inclusive tem um vídeo aí de um cara chamado pastor chamando todo mundo para jejuar dia 30. É um absurdo uma coisa dessa. Aí Jesus falou assim: pode porventura jejuar os convidados enquanto o noivo está presente? Não pode. Dias virão. Dias. Não é semana, não é meses, não é ano, não é século, não é milênio. É dias virão. Ou seja, os dias em que Jesus ia ficar no seio da terra, ele ia ser morto, depois ressuscitar. São dias de jejuaria. Depois, acabou. Assim, Romanos 7, verso
4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Para que sejais de outro. De quem? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Está vendo, pessoal? Nós pertencemos ao Cristo ressuscitado. Não é mais Jesus de Nazaré. É o Cristo ressuscitado. Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Por isso que eu disse, Jesus de Nazaré não é mais pastor de ovelha. E nem nós somos, nem nós nunca fomos ovelhas. É simples assim, abençoado, de entender. E para você, que de repente está aí se perguntando o que nós somos hoje, você vai ler aí Efésios 2, do 14 a seguir. Eu vou ler aqui do Efésios 2, 19. Olha o que está dizendo aqui. Assim que já não sois estrangeiros, está falando aqui para o povo lá de Éfeso, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Se eu me considerar hoje como ovelha, como é que eu posso me considerar que eu sou da família de Deus? Como? Não tem como. Para mim ser da família de Deus, eu tenho que estar renovado. Eu não posso ser mais chamado de ovelha. Eu não posso ser ovelha. Eu nunca nem fui ovelha, no sentido figurado. Quando eu já nasci, Cristo já tinha morrido, ressuscitado, já tinha feito toda a sua obra que veio para fazer. Então eu sou da família de Deus. Se eu continuar falando que sou ovelha, igual muitos dizem por aí, eu tenho que falar que Cristo é ovelha, porque aqui está falando que eu sou da família agora. Eu não posso nem imaginar que hoje eu sou ovelha, porque Cristo não é mais pastor de ovelha. Ficou bem claro para você, pessoal? Se não ficou, você volta esse vídeo novamente, assista, pega a sua Bíblia e analisa versículo por versículo. Confira, mas faça isso com a mente descontaminada de religião, porque religião bloqueia o seu entendimento. O meu pastor falou, o fulano falou. Não, quem tem que falar com você é a palavra de Deus que está aqui. É a palavra de Deus que está aqui. É ela que tem, Deus falando com você. Eu havia dito aí, eu vi um vídeo aí com o pastor profetizando para o dia 30. Abençoado, você pode profetizar o que você quiser. Não tenha medo. Pode acontecer o que for. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Agora, falar que Deus está te usando para trazer mensagem, não acredito. Porque a própria palavra de Deus disse que não há mais profeta no sentido de adivinhação. Não há mais. Alguém pode falar, ia acontecer, vai acontecer, porque tem que acontecer. Ah, vai morrer muita gente, e vai morrer não sei quantas mil pessoas, vai morrer. Ah, vai ter outras pandemias, é lógico que vai ter. É lógico que vai ter, isso nunca vai parar. Nunca vai acabar. Eu vou falar, Deus está falando comigo aqui que vai acontecer isso ou aquilo. Abençoado, se você parar e raciocinar, você também se torna um adivinhador. É você analisar tudo que está acontecendo no mundo. É só você parar e analisar. Eu não vou nem perder tempo explicando isso daqui. Mas é muito simples, de você parar e analisar, você também adivinha. Ah, vai morrer muita gente importante esse ano. É lógico que vai. É lógico que vai. Interessante que essas pessoas profetizam assim, mas não dizem nomes. E os profetas de antigamente, Deus falava, vai e fala com fulano. A mim, eu estou falando, fala que é eu que estou falando com ele. Dá nomes. E as pessoas não dão nome hoje. Não dão. As pessoas podem falar que vai acontecer isso aqui comigo. Estou na mão de Deus. Não me preocupo com isso. Não vou me espantar com isso. Ok, pessoal? Se esse vídeo foi edificante para você, eu peço aí que compartilhe, que se inscreva no canal, para que você ative o sininho lá em todos, para que você receba notificações aí quando a gente postar mais vídeo. Ok? Graça e paz aí.
Graça e paz.